Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jam Podcast, o podcast que a gente fala de negócios, empreendedorismo, liderança hoje, gestão. Yeah. E hoje com uma dupla aqui muito especial para mim, inclusive, né, Thiagão? Top, que prazer saber que eles têm essa relevância para você, para CZ. Vou contar. Uma honra para mim também estar podendo bater esse papo. Rubens Pimentel, Regina Damin, bem-vindos ao Jam Podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também e principalmente pelo trabalho que a gente vem fazendo com a CZ e o Bruno. Então, super legal estar aqui participando. É legal, esse é um assunto super gostoso de falar e importante de falar. A gente está num momento importante para falar de liderança, de gestão. Prazer, estou à disposição de vocês, o que eu puder contribuir, tô junto. Com certeza poderá contribuir Fantástico. Demais. Nossa a galera que acompanha a gente, né? Essencialmente os jovens empreendedores, a galera que admira o tema. A gente já mapeou também o pessoal que já está no mercado de trabalho há algum tempo, está buscando se refrescar, um refresh ali na carreira. Então, poder trocar, né? Eles são responsáveis pela trajeto, consultoria empresarial, desenvolvimento empresarial. Então, com certeza a expertise aí vai somar muito para a galera que está com a gente. Pessoal, começa contando pra gente aí. Eu vou daqui a pouquinho contar a transformação que vocês causaram na minha empresa, mas eu queria que vocês contassem a trajetória de vocês rapidamente pra gente, né, depois ter esse contexto. Legal. Posso começar? Pode? Começar você? Vai você. Bom, eu sou engenheira de alimentos, trabalhei na indústria há muitos anos. Aí, quando eu decidi sair, eu fui fazer mestrado, doutorado. E eu achei assim que depois do mestrado, doutorado, com toda a experiência que eu tinha, eu precisava continuar divulgando esse conhecimento, trazendo essa experiência. Então, dei aula na área de tecnologia de alimentos e nessa época eu comecei também a fazer uma consultoria na área de processos. Como eu tinha experiência com processos, a consultoria na área de processos foi quando eu comecei a fazer a mudança, estudar algumas ferramentas de coaching, ferramentas de autoconhecimento e fiz essa terceira mudança na carreira. A primeira foi para a área acadêmica e a segunda mudança foi para a consultoria e a terceira foi para essa consultoria em gestão mesmo e trabalhar com pessoas. Muito foi bom. Nichando, né? Sim. Nicho. Legal. Bom, eu sou formado em publicidade e marketing. Trabalhei minha vida toda com marketing como executivo em grandes empresas, como com marketing e vendas. Fui migrando para a área de vendas. Mas depois que você assume posição de gestão, né, gerência, direção geral, você não faz mais uma coisa específica, né? Você tem que olhar para a empresa como um todo. Então você deixa de ser um especialista para ser sempre um generalista, olhar para pessoas e tal. Quando eu estava mais ou menos ali por volta dos 45 anos, eu decidi que atuar numa empresa só me cansava um pouco, eu perdia rápido a motivação por fazer as coisas e eu resolvi empreender e montar a minha consultoria na área, a princípio na área de marketing e vendas, era o que eu pensava. Eu me juntei com um colega de faculdade, ficamos 13 anos juntos na primeira empresa que eu tive e eu fui migrando para ajudar os meus clientes em gestão. E aí começou a aparecer os problemas de liderança e eu comecei a estudar isso. E aí nos últimos 10, 12 anos é o tema que eu mais estudo, é produtividade e liderança. E desde 2016, eu e a Regina acabamos fundando uma nova empresa e aí temos vários clientes, a gente tem várias atuações e aí chegamos no Bruno, na CZ, num trabalho que a gente... Através de uma ex-aluna minha que indicou a gente para eles. Que legal. Foi bem legal. Fernanda, né? Fernanda. Se estiver assistindo aí, um beijo. Que bela indicação que você fez aí pra gente. Top. E, cara, vou contextualizar com como é que foi, né? Acho que vocês pegaram a CZ num momento muito difícil, né? A gente tava, acho que na pandemia, trocando muito o time, que é uma coisa que inclusive eu falei num episódio aí, né? Que foi inclusive um post que deu... Polêmico, deu até hater, né? Que eu falei, no post eu falei sobre da gente ter trocado muito o time durante a pandemia. E aí comentaram até assim, nossa, dicas de gestão com um cara que tem um turnover de 80%, que foi que eu falei que a quantidade de... Tá, beleza, foda-se. Né? Porque o pessoal não estava aqui para ver tudo que aconteceu, né? Sim.
Mas enfim, aí a trajetória, cara, na CZ foi a grande responsável por a nossa mudança de chave completa, assim, de criação de gestão, de lideranças, né? Hoje a gente organizacional mesmo. Organizacional, enfim, criação de processos, mudou tudo. E a minha vida mudou muito também depois desse processo, porque, cara, eu tava, acho que vocês lembram, né? Carregando muitas coisas nas costas, aquela pré-burnout, assim, e foi uma bela de uma mudança. Obrigado. Um dos objetivos que nós tivemos, né, o Bruno, eu estou contando agora, tá, Bruno? Olha, um dos objetivos que a gente teve, porque depois, quando a gente monta o processo de gestão para uma empresa, de consultoria para uma empresa, a gente tem que pensar nos objetivos que a empresa está pedindo para a gente, o que ela precisa, mas a gente também enxerga alguns objetivos escondidos atrás. E uma das coisas era liberar o Bruno daquele overload de trabalho e de olhar muito detalhe, de olhar muita coisa, e a gente olhava e achava que tanto ele como o sócio Daniel já estavam num nível de gestão que não devia estar tão na operação. E a gente tinha a hipótese que eles estarem, o Bruno especialmente está muito próximo da operação, era um dos fatores que podia estar causando aquele problema. Então a gente montou um objetivo de vamos tirar esse menino dessa coisa para ele fazer. Foi uma conspiração, cara. Descobri agora. Para ele fazer outras coisas. Então, e teve um momento muito legal. Esse cara tá atrapalhando na operação. Pós a pandemia, a gente veio aqui fazer uma visita. Foi a primeira visita presencial pós-pandemia. A gente fez aqui na CZ. E o Bruno disse, eu não vou poder estar lá porque eu estou cuidando de outros negócios. Pediu desculpa e tal. E a gente ficou muito feliz. Uau! Quase que eu falei para ele, não quero te ver. Eu não tô O objetivo era não te ver, né? Um dos pedidos dele na primeira conversa com a gente era ter mais tempo para pensar em novos negócios também. Boa. Por outro lado, ele estava muito envolvido no dia a dia, né? Preso na operação. Sim, preso na operação, ele vendo muita coisa, muito detalhe mesmo. Né? Vocês com certeza têm experiência para validar, mas eu acho que essa é uma das maiores dores do empresário, de repente se desvincular, entender o momento, o timing do negócio, de se desvincular da operação. Primeiro, muitas vezes, porque empreender, num primeiro momento, faz parte você pôr a mão na massa em tudo, mas achar um momento e lidar, às vezes, até com gestão emocional, com esse desprendimento da operação, talvez seja uma das grandes viradas de chave do sucesso dos negócios. Faz sentido? Faz sentido. E tem uma coisa importante, quer dizer, eu vou lançar uma primeira pergunta, daí a gente vai falando aqui, que eu falo para todo líder, e especialmente para empreendedor. Empreendedores jovens se fazem pouco essa pergunta que eu vou fazer, né? Independente de ser empreendedor, ele vai liderar uma equipe. Ou vai ser um empreendedor individual, mas se for montar uma empresa, ele vai liderar a equipe. E a pergunta é, qual é o papel do líder? Um líder existe para quê? Por que o líder está lá presente? Por que existe gerente, supervisor? O que essa turma tem que fazer? Qual é o principal papel do líder? E a resposta que a gente encontrou ao longo dos anos é que o líder tem que ser o hub de produtividade da própria equipe. Então, o papel dele é trabalhar para organizar e deixar a equipe trabalhar. Então, se eu preciso de um arquiteto, eu contrato você, por exemplo, para ser o arquiteto da empresa. Perfeito. Eu não sou arquiteto, né? Mas eu te contrato. Não faz nenhum sentido, quando você faz o teu primeiro traço, eu ir lá dizer, mas esse traço não está bom. Eu não sou arquiteto. Então, eu contrato um especialista e aí eu tenho que organizar o fluxo de trabalho para você poder trabalhar bem. Então, tem um degrau aí que é a gente sempre achar que o empreendedor, o dono da empresa, o líder, sabe mais. Então, ele pode dar palpite em tudo quanto é lugar. E isso é ruim para o CNPJ. E eu tenho uma frase que eu costumo dizer, cara, não maltrate o seu CNPJ. Ele é uma pessoa jurídica. Ele vai ficar bravo com você. E ele te devolve essa braveza no fluxo de caixa. Então, você tome cuidado. Sensacional. Toma essa. É muito sobre isso, né? O CNPJ deveria ser encarado como vida própria, né? Pessoa jurídica. Existe. Foi à toa que deram esse nome, né? Foi à toa que deram o nome de pessoa jurídica para ele. Sensacional. É por isso, é uma pessoa. Né? Só não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, tem número, não tem CPF, mas tem CNPJ, é tudo igual. A gente deveria tratar com carinho. Aliás, todo mundo dentro da empresa
deveria trabalhar para fazer o CNPJ ser próspero. A partir daí todo o resto acontece, né? Com absoluta convicção. Por isso mesmo, esse é um gancho que eu falo na maior parte dos episódios, que empreender não é só empresariar, empreender é atitude, né? É visão. E talvez seja papel das empresas estimular isso. Mas quantas empresas a gente vê estimulando visão empreendedora, né? Cultura, investimento em traço cultural. A gente falava fora do ar sobre as empresas com trabalho híbrido, remoto, o quanto reflexo de pandemia, a gente pode depois chegar nisso. Mas eu acho que é cada vez mais latente para a gente ver a prosperidade do CNPJ, entender que a cultura implementada, né? Primeiro, respeito ao CNPJ. E a cultura implementada, ela percorre toda a base hierárquica da coisa, né? Passa pela operação, pela gestão de equipe, etc. Deixa eu trazer uma coisa que eu estava pensando aqui que eu queria que vocês comentassem sobre. Na consultoria, né, no dia a dia, da gente aprendendo gestão ali, a gente aprende várias ferramentas, né, do feedback, aí tem a centro de decisão, delegação, enfim. Tem que estudar, menino. Eu esqueci os nomes. Tá tenso. Mas... Cara, começou. Relaxa. Como é que ela começou, galera? Todas elas passam muito pela comunicação, né, entre as pessoas. Né? Passa muito por isso. Eu tenho percebido que talvez tenha sido a coisa que mais me ajudou e, consequentemente, a empresa foi a gente aprender a se comunicar melhor, né? Comunicação mais assertiva, não fazer comunicação difusa, por exemplo. Né? E, por outro lado, me parece que também é uma das maiores dificuldades das pessoas. Né? A gente vê as relações não acontecendo por falta de habilidade de comunicação. Né? O que faz para melhorar a comunicação do ponto de vista de eu te persuadir a fazer alguma coisa e... Faz sentido isso? Uma coisa que a gente sempre trabalha com os clientes, que eu acho que é um início muito legal, é você entender o seu estilo e entender o estilo de cada um. Entender a diferença que existe entre as pessoas. Tá. Quando você entende que nem todo mundo é igual a você, você começa a aprender que você assim, aquela coisa, não é fazer o que eu quero que façam comigo, eu faço com outro. É justamente o contrário. Se você está liderando, eu vou fazer o que é melhor para aquela pessoa, para ela ter resultado, para ela entender mais rapidamente. Então, quando você começa a entender o seu estilo e que as pessoas são diferentes, eu acho que a primeira chave, assim, a primeira ferramenta que você tem mesmo um roteiro. Como eu falo com um pragmático? Como que eu falo com um racional? Como que essa diferença dos estilos, a gente usa um modelo de estilo de comunicação bem simples, de 4 estilos, onde a gente tem aí uma receitinha para cada um, uma receitinha inicial. Para você começar a aprender, né? Claro. Se você começa a sua comunicação de forma que você não estimula a defesa do outro, né? Você já ganhou aí a abertura milhas à frente para conseguir chegar nessa conversa que precisa ter. Eu tenho para empreendedores, especialmente quando a gente está falando com a turma mais jovem e tal, eu costumo dizer que o empreendedor tem que levantar todo dia de manhã e se fazer uma pergunta, né? Ser feliz ou ter razão? Boa. O cara que quer ter razão, ele vai ter problema no negócio dele. Porque liderar não é sobre ter razão, estar certo, saber mais que as pessoas. Liderar não é sobre isso. Liderar é sobre prosperidade, sobre produtividade e prosperidade. Então, nisso que a Regina está falando, que para a gente começou a fazer muito sentido, eu como líder ou eu como par de alguém dentro da empresa, quem trabalha numa grande empresa que está nos assistindo, tem sempre um problema que eu preciso de trabalhos da outra área e eu não sei como fazer eles trabalharem para mim. A primeira coisa é que ninguém trabalha para você quando você está dentro de uma empresa. Então eu preciso entender, quando é uma pessoa, a vida da pessoa. Que a gente chama de empatia cognitiva, que é diferente de empatia dessa que a gente emocional, que é me colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. A empatia cognitiva é eu entender racionalmente o que está acontecendo na vida do outro ou da outra área. Então, desse ponto de vista, quando termina o dia, o executivo ou o empresário, quando ele olha para o que ele fez no dia, ele termina o dia cheio de razão ou cheio de ou cheio de felicidade porque fez muito negócio, ganhou dinheiro, prosperou todo mundo na empresa, pôde promover alguém, que é um momento muito legal,
ou eu estou cheio de razão e daí eu tenho um monte de problema de relacionamento. Então, quando a gente está falando de perfil, não é só um perfil, um dom de Deus, eu nasci com um perfil. É o que eu decido na primeira hora do dia, o que eu vou fazer com o meu dia, ter razão ou não, né? Eu vou no detalhe, a pessoa não está fazendo o trabalho do jeito que eu faria, a resposta que eu dou para as pessoas é "It's not your business", você não tem nada a ver com o jeito que a pessoa vai fazer, você tem que olhar o resultado que ela vai te dar, por que você está no pé da pessoa? Então, isso vai, ao mesmo tempo, distensionando esse executivo, esse líder. A Regina faz alguns trabalhos de coaching com executivos, eu tenho feito menos isso, eu tenho atendido mais executivo dentro da empresa, mas ela faz com algumas pessoas em transição de carreira, que daí, se for o caso, a gente fala disso, mas que ela trabalha bastante isso, né? Por exemplo, você vai entrar na empresa nova, entra marcando o território de forma positiva, né? Não entra de forma negativa. As pessoas dizem, não, eu vou entrar provando para todo mundo que eu sei. Não, é o contrário disso, né? Tem que entrar ajudando, colaborando e tal. Então, é um tema muito interessante, porque é o que resolve relacionamento interpessoal. Né? É uma prática do dia a dia. A base do sucesso passa pelos relacionamentos ali, né? Isso. E você perceber que o que precisa ser dito está sendo dito, porque a dificuldade é quando precisa ser dito, mas a gente não sabe como dizer e aí não fala. Então, você não tem uma comunicação de verdade, porque se você tentar fazer, isso fica... vai estremecer as relações, né? E também a gente trabalha muito assim... como você se comunica sobre os fatos ocorridos e não julgando as pessoas, né? Não o que dando você opinião. fez, Legal. um fato observável e não minha opinião sobre O os constato, né? Por exemplo, se eu digo para você, essa mesa é de madeira, ninguém que está nos assistindo vai contestar isso. Essa mesa é feia. Bom, agora já é uma outra história. Essa mesa é bonita, essa mesa é muito grande. Agora é uma outra história, é uma opinião. Boa. E sobre comunicação, não quero deixar passar, Bruno, uma coisa que você citou, que é a comunicação difusa. Né? Boa. O que a gente constatou, e eu e a Regina construímos esse conceito, porque a gente chegava nas empresas para participar de reunião com os times que a gente estava ajudando, e a gente ouvia os líderes dizendo para a equipe, por exemplo, nós precisamos, essa que eu vou falar é clássica, tá? Nós precisamos ser mais ágeis. Né? Aí fala de metodologia ágil, tal, mas nós precisamos ser mais ágeis. E eu digo para os caras, cara, eu não faço a menor ideia do que esse troço significa. O que é ser mais rápido? É ser o quê? Então, ser mais rápido, ser melhor, vender mais, quando vem na questão de criatividade, nas questões, ser mais criativo, ser mais elegante, ser mais chique. Pô, cara, pelo amor de Deus, me diz o que está na sua cabeça. Então, o que a Regina está falando é que eu preciso ir com fatos, né? Com especificidade. Evidências. Evidência, quando eu estou falando de criatividade, quando eu estou falando de elegância, de beleza, tal, eu tenho algumas regras que podem me denotar que aquela peça é mais bonita ou não, pela média geral, mas eu preciso ser claro com o que eu quero, com o que eu combinei com o cliente, com o que do que exatamente a gente está falando. Por exemplo, em problemas que entre a área comercial e as áreas dentro da empresa se dão muitas vezes porque a comunicação entre o comercial e o cliente é difusa. O cliente fala, eu vou precisar disso rápido. E o comercial fala, deixa comigo. Aí o comercial vem para dentro da empresa e pergunta, por exemplo, para a área de criação, ou para a área de produção, ou para a área de fábrica, quanto tempo a gente faz esse determinado trabalho? 20 dias. Não, eu preciso mais rápido que isso. Quer dizer, até agora, ninguém sabe do que está falando. Não, eu preciso mais rápido que isso. Aí começa uma discussão dentro da empresa, dizendo, mas mais rápido quanto? Não, eu preciso em 10 dias. O cara joga lá na metade, que é um clichêzão. E aí você começa a ter uma série de problemas que vai, na volta, impactar no mau atendimento ao cliente. Né? E aí a gente fica tentando fazer programas de atendimento ao cliente, técnicas de venda, tal, quando o problema está na comunicação e na relação das pessoas. Né? O ruído aí, né? Total. Eu queria fazer uma colocação que é...
ela circunda, claro, o nosso tema de gestão, né? Mas eu queria colher a opinião de vocês para uma percepção minha, que eu acho que também é uma... Essa percepção ela é validada no mercado, porque o mindset do empreendedor nem sempre necessariamente passa por interpretar uma consultoria como algo que vai impulsionar o sucesso, motivar. Infelizmente, na cabeça, é uma questão até cultural, na cabeça de muita gente, recorrer a uma consultoria é sinal de insucesso. Pode transparecer para a equipe, para os familiares, para ele mesmo, acima de tudo, insucesso. Cara, eu preciso de alguém que chegue. Precisa de ajuda, Eu acho que a palavra é resistência. Eu percebo que, para a nossa cultura, existe um pouco de resistência quanto a um trabalho desse tipo, né? Mais recentemente, se a gente olhar historicamente, mais recente, para terminar a narrativa e passar a palavra, o coach, as técnicas de coach vieram, talvez até a forma de venda e tal, elas vieram altamente criticadas, vêm sendo altamente criticadas. Hoje o coach já é meio banalizado, a figura do coach que eu acho que tem uma aplicabilidade absurdamente positiva para o mundo dos negócios. Ela já é uma coisa banalizada, já é uma coisa, às vezes até pela venda, mal posicionada. Enfim, vocês estão nesse universo. Vocês sentem resistência do mundo empreendedor ainda? É comum, por exemplo, entrar numa empresa, você vê uma ala da empresa disposta, a outra ainda resistente. Como que é essa experiência no dia a dia? Boa. Acho que tem duas coisas, tá? A primeira é essa questão da consultoria, né? Se a pessoa entende que a consultoria é um problema ou não, eu não sei. Eu sempre digo para as pessoas que ninguém faz nada sozinho. Não é possível ter sucesso fazendo coisas sozinho. Ninguém sabe tudo de tudo numa empresa. Por menor que a empresa seja, ela é sempre um organismo muito complexo. Eu sempre brinco assim, o cara que resolve ser executivo ou ser empreendedor dentro de uma empresa, ele resolveu se meter num grande problema, porque é muito complexo. Precisa de gente inteligente, mas acima de tudo, precisa de gente humilde que entende que a gente não faz nada sozinho. Boa. Então, esse sentimento pode vir por uma questão de eu estar me super responsabilizando pelas coisas. Eu tenho que saber de tudo. E o empresário, o executivo, não só não tem que saber de tudo, como ele não sabe de tudo. Por isso que ele contrata pessoas, por isso que ele precisa de gente high potential, por isso que ele precisa de gente com capacidade de sentar no lugar dele muito rapidamente para nessas situações. O coaching veio depois. O coaching, inclusive, entrou na vida da gente porque a gente dá muito treinamento e a gente tinha uma preocupação de... quando eu era executivo, contratava uns treinamentos super legais, depois não acontecia nada na vida pós-treinamento. 3 dias depois... Nada acontecia. Quando eu virei trainer, consultor, eu tinha essa preocupação. Não quero entregar isso para os meus clientes. E conversando com um amigo, ele falou, cara, talvez essa ferramenta esteja nos processos de coaching. Eu estou falando disso em 2007. Okay. Tá? E aí eu fui atrás do curso. Na época aqui no Brasil tinham 3 escolas de coaching, de formação de coaching. Os cursos eram longos. E eu fiz essa formação de coaching eu não queria ser coach. Só que para me formar naquela época eu tinha que fazer 80 horas de coaching pro bono. Então eu dava aula numa faculdade de Campinas, tinha muito aluno ProUni, eu falei, essas meninas não podem pagar um programa de coaching, porque eu sabia o valor, e eu vou dar 80 horas pro bono para essa molecada para ajudar eles nos programas de trainee. Demais. Dei mais de 600 horas grátis de coach para garotada. Tinha fila, eu chegava na faculdade 3 da tarde para começar a atender a garotada. E aí eu vi o resultado. E aí a gente botou no nosso portfólio. Regina foi fazer a formação dela, fez uma formação super sólida e a gente colocou no portfólio. Bom, dito isso, vou responder a tua pergunta, tá? Existem 2 abordagens, na minha visão, no mercado de coaching, tá? Seja no coaching pessoal, seja no coaching empresarial, executivo, tá? Tem uma parte dos profissionais dessa área que estão preocupados e têm por objetivo ajudar com ferramentas práticas, com técnicas, a explicação mais simples que eu ouvi na escola e que eu reproduzo
para o que é um programa de coaching. É alguém num ponto A, de sucesso, bem, querendo chegar num ponto B e com alguma dúvida ou alguma dificuldade para fazer essa transição, a gente entra com algumas ferramentas para fazer isso. Ponto. Perfeito. Tá bom? Na outra metade da turma, tem uma turma que entendeu que fazer coaching é fazer psicologia barata, é ajudar as pessoas a serem felizes, eu me auto-empodero de ser o cara que vou trazer para você a sua felicidade. Eu não gosto daquela frase que eu vou te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Eu falo que Deus deu uma versão para nós temos que se virar com ela e ponto final, cara. A gente pode melhorar essa versão e pode... Mas eu não acho que os programas de coaching fazem isso, melhoram pessoas, tá? Perfeito. A não ser que o coach seja um psicólogo. E aí a dificuldade dessa turma é saber quando é coaching e quando é psicologia. Mas eu faço essa distinção. Então, quando eu entro na empresa, uma dificuldade que eu e a Regina temos, que às vezes a empresa nos chama com essa visão desse coaching que vai resolver todos os problemas, né? E muitas vezes o líder, e aí é um ponto importante para o nosso tema, o líder me chama a Regina, para dizer assim, olha, eu quero um programa de coaching para o Bruno. Ah, legal, o que está acontecendo? Eu quero que o Bruno seja uma pessoa assim depois do programa de coaching. Eu falo, cara, se eu fizesse isso, eu tava bilionário, cara. E eu falo, cara, e você teria que ter cuidado comigo, porque se eu mudo pessoas... E aí a gente perde muito a oportunidade de negócio quando a gente explica para esse executivo o que o coaching vai fazer. Quem define o objetivo é o coach, é o cliente e tal. Então, a gente tem muito essa visão e tem isso que você falou. Dentro da empresa tem executivo que quer, tem executivo que acha que vai receber um programa de coaching porque a empresa está avaliando ele mal. É disso. E na verdade é um presente que na maioria das vezes a empresa está falando assim, eu tenho um cara muito bom que ainda não está pronto para ser diretor, vamos dar um programa de coaching, ele fica pronto, tem as ferramentas e a gente consegue promover. Ele vai falar com a pessoa fala, mas por que ele me dá coaching? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Né? Então, essa é uma coisa bem interessante. Eu acho que uma coisa que eu tinha pensado na hora da tua pergunta foi justamente isso, essa visão que às vezes as pessoas têm, que é uma punição. Eu estou fazendo alguma coisa errada. E não, a gente trabalha sempre com isso. É uma pessoa que tem um potencial, vamos entrar com o processo de coaching para acelerar esse desenvolvimento. Porque você pode chegar lá num tempo muito longo, mas o que a gente vê na prática dos programas que a gente faz é assim, trabalhamos 6 meses. A pessoa depois é promovida, ganha uma área a mais. Então, isso é muito comum. Eu já tive cliente que, diretor de empresa, tudo, que falou, nossa, quando começou o programa, eu achei assim, nossa, eu já sei tudo de gestão, mas o RH está pedindo, eu vou entrar nesse programa, vou participar, porque senão posso ser mal avaliado, porque eu estou negando. E depois ele falou, eu vi que quanta coisa tem prática, ferramenta prática que melhorou muito meu processo de gestão em resultado, né? Então, tem esse lado. E eu acho que como consultoria também para as empresas, tem uma resistência, porque ainda tem muito aquela imagem assim, que consultorias são aquelas grandes consultorias e vai ser um negócio caríssimo. Muito trabalho, vai trazer trabalho. Né? E não uma coisa prática, né? E para nós, uma exigência que a gente se colocou no início foi de entender muito bem, fazer um diagnóstico muito bem feito do cliente, da empresa, porque senão a gente não vai conseguir trazer esse resultado de colocar as ferramentas em prática, né? De ajudar realmente a trazer o resultado que o Bruno diz. E pessoal, eu tô com uma pergunta que inclusive eu já queria ter feito antes, mas vou aproveitar o ar aqui para fazer ela, né? Que é assim, a gente, quando exposto a esses programas de liderança, de gestão, a gente aprende a lidar com as pessoas, usar ferramentas, sempre acreditando que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Sim. Com essa pessoa, enfim, a gente vai mudar o time, ele vai ficar motivado e tal. Mas existe também, é uma pergunta até que retórica, tem pessoas que a gente tem que desistir em algum momento. Existe, né? A situação em que, cara... Porque senão a gente entra num loop infinito de que sempre o problema sou eu, o líder, e eu não estou conseguindo fazer a pessoa performar, e o problema sou eu, o líder. Qual é o momento que a gente deve olhar para
pra gente falar assim, não, cara, eu fiz tudo que eu podia, não tenho o que fazer, eu vou desistir dessa pessoa. Existe esse momento? Qual que é ele? Sim e não. Tem uma primeira coisa, né, que é para você poder fazer essa jornada toda que você está falando, você precisa de ferramenta, que é o que a Regina estava falando, né? Por que a gente faz um diagnóstico quando está entrando? Quando a gente entrou para fazer o trabalho na CZ, o Bruno e o Daniel disseram, vocês vão conversar com a gente? Eu falei, não, primeiro nós vamos conversar com a sua turma. Eu quero saber o que está acontecendo lá. Não, mas eu sei, eu te conto. Eu falei, não, você vai me contar metade da história, a sua metade, eu quero saber a outra metade. E aí, para todo mundo que está ouvindo, que está vendo a gente, faz um teste, né, sobre ferramentas. Pergunta para as pessoas, para líderes, para o seu líder, ou para você mesmo, você dá feedback? É uma ferramenta, não conheço ninguém que não conheça feedback. E aí pergunta o seguinte, que técnica de feedback você usa? E vê o que você vai ouvir de resposta. A nossa experiência é que é um silêncio. Tá? As pessoas não têm a menor ideia. As pessoas dizem para a gente que feedback é entrar na sala e falar para a pessoa, feedback é entrar na sala e pedir coisas para as pessoas. Ser sincero, feedback é ser sincero. A pessoa tem líder que fala para mim, não, eu dou feedback porque eu quero ser o exemplo. Ser o exemplo é meu estilo de liderança. Eu falo para ele, qual era a outra opção que você tinha? Se você escolheu o exemplo, você tinha qual outra opção? Cara, não tem opção. É exemplo o tempo todo, 24/7. Né? Então, Bruno, quando você tem uma equipe, e aí respondendo especificamente a tua pergunta, eu preciso ter ferramenta para saber avaliar e acompanhar a minha equipe, junto com eles, fazendo uma avaliação, seja de maturidade via liderança situacional, seja via um programa de feedback, seja via programas que o RH das empresas colocam para a gente. Mas eu sei todo mundo que cada um pode entregar. É muito comum os líderes exigirem a mesma coisa, até porque é mais cômodo para os líderes. A Regina me chama atenção às vezes, mas aqui no programa eu vou, na nossa conversa eu vou falar. A Regina não está ouvindo. Que eu chamo de liderança preguiçosa. Cara, que preguiça, é mais fácil cuidar de todo mundo igual lá. Mas tem o estagiário, tem o high potential e tem o cara que quer ficar em paz, Bruno. Cara, eu quero fazer meu trabalho. É muito comum pessoas da área técnica, da área de design e tal. Cara, eu quero fazer meu trabalho aqui. Tá? Então, o que eu digo assim, primeira coisa, né? E tem muito líder entrando em processo de depressão, de burnout, exatamente por esse excesso de carga de responsabilidade. Né? Que é outra coisa que eu falo, que ninguém tem burnout por quantidade demais de trabalho. Todos nós trabalhamos muito. A gente, quando precisa, trabalha 20 horas, vira à noite, ninguém morre por isso. As pessoas têm burnout, têm esses processos de doença mental psicossomáticos por conta de excesso de responsabilidade, que é o que não te deixa dormir à noite. Boa. Por isso que isso está acontecendo muito na média gerência, na gerência sênior, com os empreendedores, por conta desse excesso de coisa. Voltando à pergunta, a questão é a seguinte: eu não contrato criança. Brinquei com a sua pessoa de RH, dizendo assim, escuta, vocês contratam criança aqui, é crime isso, você vai preso. Não, só tem adulto aqui. Bom, se só tem adulto, não é responsabilidade do líder, a carreira das pessoas não é responsabilidade do líder. O líder pode ajudar, se o cara pedir ajuda, se o líder tem experiência nisso, porque essa é uma outra armadilha. Eu não tenho experiência nisso, mas como eu sou líder, eu tenho que ajudar, e faz besteira. Boa. Então, a grande questão não é quando eu desisto da pessoa, né? Porque você não deveria estar tentando sozinho fazer alguma coisa com a pessoa. Então, quando você vem acompanhando e conversando com a pessoa, em um determinado momento você descobre que naquele momento da vida da pessoa não é o momento para lidar com promoção com ela, para puxar mais. Uhum. Você vai dizer, mas ela vai só ficar naquela tocada e entregar aquilo. Cara, se aquela tocada entrega o que você precisa, o que você paga aquela pessoa para entregar, tá tudo ok, senão precisa de desenvolvimento. Boa. E em algum momento, essa pessoa não vai ficar mais na empresa. Uhum. Tá bom? Por 2 motivos. Tem um motivo bom e tem um motivo de baixa performance, a pessoa desiste, desengaja, dá problema de relacionamento, a gente manda a pessoa embora. Esse é o jeito ruim que isso acontece. E acontece, a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem um lado bom. A empresa cresce,
aquela pessoa que servia para aquele tamanho da empresa não vai mais performar. A empresa está atendendo outro tipo de cliente, outro tipo de coisa. Não serve mais, mas eu gosto da pessoa. A pessoa gosta da gente, mas eu vou ter que desligar a pessoa. O que eu faço? Eu ajudo a pessoa a ir para outro lugar. Eu pago o outplacement para a pessoa, eu indico a pessoa para um cliente, eu indico a pessoa para um fornecedor, eu recoloco a pessoa. A pessoa fica feliz comigo, eu fico feliz com ela, eu não briguei com a pessoa e eu tirei ela da estrutura que ela, a partir dali, não ia ajudar e às vezes até atrapalhar. Então não é uma questão de desistir, é uma questão de acompanhar e aí tomando decisões que... Essa sensação de se eu tenho que decidir se eu decido ou não, pode ser um indicativo de estar colocando sobre os ombros uma responsabilidade sobre pessoas que são adultas. Boa. Sensacional. Eu acho que tem mais uma coisa, você falou, né, de motivar as pessoas. Você precisa contratar pessoas que são motivadas, porque não é sua responsabilidade de motivar. O líder pode desmotivar muito fácil, sendo crítico, não ouvindo. Então, o líder desmotiva a equipe muito, muito facilmente. Uma linha tênue, né? Agora, se você precisa contratar pessoas motivadas, e aí você, a hora que começa, contratei a pessoa, ela ter clareza do que você espera dela, ela ter, assim, qual que é a qualidade do trabalho, tudo, ter esse acompanhamento, dar feedback, o que está indo bem, o que precisa melhorar, e dar esse tempo de prazo de melhora, ferramentas para melhorar, porque também se a pessoa não tem condições no trabalho, não tem as ferramentas que ela precisa, isso é um fator de desmotivação, né? Com certeza. E a hora que você está acompanhando, dando feedback, fazendo uns 5 Ws e 2 Hs lá, qual que é o plano de ação para resolver essa situação? Se a pessoa chega lá na frente e vê que realmente não vai dar, você não precisa ter essa questão assim, eu vou demitir a pessoa, é toda a responsabilidade minha. Nessa conversa, a pessoa vai chegar, olha, eu sei que eu não estou entregando e eu sei que agora o combinado é que eu não estou mais... não sou mais a pessoa que você precisa para essa posição, né? Então, esse processo também de você desistir da pessoa já está mais claro antes. Quais são as consequências de você ir bem, quais são as consequências de você ir mal, né? Eu ouvi uma vez... Quer comentar uma coisa, Thiago? Por favor. Eu ouvi uma vez, queria ver a validação de vocês em relação a isso. Não, eu não estou querendo me apegar no assunto demissão aqui, não é o... Sim. Apesar de ser um assunto de gestão, né? É um assunto... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, com certeza. Talvez um dos mais delicados, né? Que é um momento muito difícil, inclusive. De que quando a gente entra numa reunião para fazer uma demissão de alguém, um desligamento, se essa pessoa está entrando nessa reunião sem saber que vai ser desligada, é porque houve um grave problema de feedbacks anteriores. Né? Porque se houve, essa pessoa entra sabendo. Partindo desse princípio, queria que vocês tentassem, de alguma forma, resumir, né, nesse programa, o que é um feedback bem estruturado, bem feito? Né? Como dar um feedback bem estruturado? Então, quando a gente está acompanhando as pessoas, e é legal porque isso está conectado com a questão de motivação que você estava falando, né? E que a Regina estava trazendo, né? Eu contrato pessoas motivadas. Mas às vezes os líderes perguntam para a gente, como é que eu faço para motivar? Tem alguma ferramenta aí para motivar o meu time? Eu falo, tem 2. A qual? Reconhecimento e feedback. Aí, o cara fala, como assim reconhecimento? Né? Eu pergunto para as pessoas, para todo mundo que está vendo a gente e para vocês que estão aqui com a gente, você trabalha melhor quando eu te reconheço ou quando eu uso o She-Coaching? O She-Coaching é muito bom, cara. Quando que você trabalha melhor? Quando eu bato ou quando eu reconheço o que você faz? E aí as pessoas caem numa armadilha de dizer pra gente assim, então eu só vou ficar dizendo para as pessoas que elas fizeram certo? Não, óbvio que não. Né? Você vai corrigir quando precisa corrigir, vai acompanhar, vai ensinar, vai dar bronca quando precisa dar bronca. Bronca faz parte, bronca não é feedback e faz parte. Às vezes a gente precisa dar uma bronca na equipe. Né? Mas vai reconhecer todo dia o que a equipe fez de legal. Eu tenho uma fala para empresários, para empreendedores, que eu falo o seguinte, se a tua empresa está viva, se você está vivendo, a empresa está vivendo, está crescendo, com todos os problemas que tem, tua equipe está fazendo um monte de coisa legal todo dia. Porque se a sua equipe só está fazendo coisa errada todo dia, amigão, eu tenho uma má notícia para você. Então, assim, a tua equipe está fazendo um monte de coisa legal. Aliás, mais coisas legais
do que erros. Então, olha para os erros, mas olha para essas coisas também. A forma de fazer isso, Bruno, é o feedback. Então, um feedback, para a gente, isso hoje a gente tem acesso a isso facilmente, mas num resumo, assim, um feedback bem estruturado, primeira regra é que entra na sala só fatos e não entram nas salas as suas opiniões. De quem está dando o feedback. A segunda regra é que quem dá o feedback fala entre 30% a 40% da reunião. Quem está recebendo o feedback fala os outros 60% a 70%. Portanto, quem dá o feedback tem que ser um mestre em fazer perguntas, boas perguntas. Então, assim, simplificando aqui, você pode entrar numa sala de feedback para dizer para a pessoa, nesses últimos tempos aqui vi umas coisas muito legais. Eu vi isso, vi isso, vi isso e vi isso. Isso é fato. Não estou dando opinião. Eu vi alguma coisa, olha, isso aqui estava muito bonito. Isso aqui aconteceu, o cliente fez um elogio. Isso aqui o cliente fez questão de ligar aqui e falar isso. Pô, adoro quando você faz essas coisas. Tem esses 2 pontos aqui, que aconteceu isto e aconteceu isto. Verdade? Essa é uma pergunta importante para fazer no feedback. Boa. É verdade para você isso aqui? Se a pessoa diz, é verdade, pisei na bola aqui e aqui. Vamos montar um plano de ação para resolver isso aqui? Vamos. Aí a 4 mãos a gente monta um plano de ação. E a última parte do feedback, é eu que estou dando feedback para você dizer, mas eu vou acompanhar se isso aqui vai mudar. Então nós vamos fazer um plano de acompanhamento para por exemplo, toda semana, reunião segunda-feira das 8 às 8h20, para você me dizer como é que está indo, como é que estão suas ações, que é para evitar da pessoa não fazer nada. E aí a pessoa se compromete, faz as coisas. O que faz o mundo mudar é 5 Ws e 2 Hs que a Regina falou, é ação. Boa. É fazer coisas diferentes. E aí a pessoa faz coisas diferentes e evolui. A pessoa, mas e feedback negativo? Eu falo, feedback negativo é um feedback mal dado, porque ele não existe. Nunca existiu feedback negativo. É sempre legal receber um feedback, ainda que seja sobre uma coisa que eu não esteja fazendo bem. E aí as pessoas vão adorar você. O que vai acontecer? Cai nível de justificativa, cai nível de autodefesa. Talvez aconteça da primeira vez. Da segunda o cara fala, pô, não faz sentido, porque o cara está tentando me ajudar. Boa. Então eu vou. Aí acontece até um fenômeno legal. Você fala, olha, eu vi um problema. O cara fala, não, Bruno, mas tem mais esses 2 aqui, me ajuda nisso aqui também. E aí você começa a tirar da frente um monte de problema que você tinha antes porque as pessoas não te contavam as coisas. Então, feedback é técnica, é uma técnica de comunicação para motivar e desenvolver pessoas. Qualquer outra coisa não é feedback. É fake news, cara. Porque o cara tá falando, tô dando feedback, mas na verdade tá fazendo outra coisa, né? O informativo, né? Que pode ser aquilo que você falou, ser sincero é falar do passado. E aí isso não é o que resolve o dia a dia na prática mesmo, né? Aí não é feedback. Cara, eu tenho 2 implicâncias, né, desse olhar para o passado. Uma é o que a gente chama de engenheiro de obra pronta, né? Você deveria ter decidido... Cara, senta lá na cadeira do cara que tomou a decisão, na hora que ele estava tomando decisão, no calor das coisas. Você ia fazer a mesma coisa. Sim. Então, cara, a gente não gerencia o passado, a gente trabalha no presente para tentar gerenciar o que vai acontecer no futuro. E a outra coisa que eu vejo muito dentro de empresa é alguém vir e dizer que o seu trabalho, alguma coisa que você fez está errada. Se você falar isso para mim, a próxima coisa que você vai ouvir de mim é: e qual é o certo? Cara, você tem que saber me responder o certo, porque se você não souber, você está com um problema. Porque, cara, como alguém diz que algo está errado se não sabe o que é certo? Você está comparando com o quê? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente está conversando aqui bastante sobre a questão de comunicação. Todo mundo deveria tomar cuidado com a comunicação. Mas o líder, quem é responsável pela gestão, precisa ter um cuidado redobrado de como fala com as pessoas, o que fala para as pessoas. Forma é muito importante. O conteúdo, sim, é importante. A comunicação não verbal é muito importante. Uma figura de linguagem que eu uso para a turma, comunicação não verbal é o seguinte, você botou sua equipe dentro da sala para uma reunião. E você vai entrar depois na sala. O jeito que você colocar a mão na maçaneta e abrir a porta, você vai dar uma comunicação de como vai ser a reunião. Isso é comunicação não verbal. Com certeza. São pilares da comunicação, eu acho. Eu sou amante disso, eu detectei muito cedo
no meu negócio que a quantidade de ruídos na comunicação era insalubre para a eficiência na produção, literal. Imagino. E na prática é muito difícil de notar isso, porque as pessoas buscam um checklist, as pessoas querem um to-do. Sim. É fato. No caminho que o podcast está indo hoje, vai ser normal alguém atrás da tela tá com o papel falando, bom, agora tem que fazer isso, tem que fazer isso. As pessoas adoram tópicos do que fazer. Sim. Na minha empresa pedem, me diz, o que vai, vamos, eu quero prática. Quando, na verdade, deveriam tomar atento até como sentam na cadeira. Porque a comunicação, ela tá em todas as partes, assim. Eu tenho uma pergunta para tudo, claro, dentro desse tema, mas para a gente abordar com uma outra ótica, que é a relação da gestão, e aí passa pela liderança, mas do fluxo de pessoas dentro de uma organização com o autoconhecimento. Uhum. Porque, ainda fazendo o vínculo da outra pergunta que eu fiz, é muito comum eu ouvir esse tipo de coisa, não só no meu mercado, mas quando eu junto em grupo de network, quando eu junto em mastermind, quando eu estou em treinamentos, eu sou estudioso dessa área. Eu entendi que para liderar eu precisava me preparar, então eu estou nessa jornada. Gosto desse tema, o Bruno sabe muito disso. Eu ouço assim... É que comigo é diferente. É assim, feedback é ser honesto porque as pessoas associam muito a honestidade, o fato de você falar com a pessoa e da pessoa com ser honesto com ela. Né? Eu costumo dizer, eu ouvi isso de um mentor que é importante para mim, de um cara com figuração nacional, com representatividade nacional, assim, que ele fala... Cara, as pessoas são um pouco egoístas no mercado de trabalho, porque ela fala assim, os empreendedores, muitas vezes imaturos, eles são egoístas, porque ele sempre acha que para ele aquilo não vai funcionar tão bem assim. Não, é que no meu negócio é diferente. É que você não sabe como que é lá, porque a pessoa que eu converso, ela é uma pessoa muito dura, ela é cabeça dura, é difícil para mim. Quando, na verdade, eu costumo ouvir. É igual na vida pessoal, o cara fala assim, não, eu fui na psicóloga, mas ela me deu alta. Ela falou que eu tô bem. Não preciso de psicólogo, eu tô bem. Sei lá, coisas desse tipo, do campo pessoal para o campo corporativo. E a pergunta, o gancho que eu trago, né? Fiz aí, construir uma narrativa, mas é assim. Quanto vocês que estão nesse papel, né, de fora da garrafa, lendo rótulo pra galera, tentando organizar essa composição toda, quanto vocês percebem essa relação do autoconhecimento com a eficiência de uma gestão? Posso começar? Que aí é... Porra, pus a bola na marca de pênalti. Porra. Você viu essa? Matou. Tirei o goleiro. Ó, a palavra autoconhecimento começa com auto. Então não tem nada a ver com os outros. Tá bom? Então, a minha visão, o que eu digo para os meus clientes sobre autoconhecimento é que ninguém deveria pedir autoconhecimento para ninguém. A minha equipe precisa de mais autoconhecimento. Cara, eu já tive situação do cara falar, eu estou pedindo eu quero um treinamento para autoconhecimento. Eu falo, legal, bacana. O que você está fazendo para o seu autoconhecimento, para se conhecer? Tá? Aí o cara não está fazendo nada. Aí assim, daqui a pouco a equipe, vamos imaginar que teve um bom treinamento, tá? Todo mundo se autoconheceu, o cara ficou para trás. Né? Então, autoconhecimento, quando a gente está falando de gestão e liderança, tá? Eu não quero entrar na parte psicológica do autoconhecimento. Eu, por exemplo, tenho um hobby que o grande objetivo do meu hobby é eu me autoconhecer. Eu gosto de fotografia, fotografo, faço fotografia de paisagem, mas o grande objetivo para mim é autoconhecimento. Né? Legal. Então, quando a gente está olhando para o mercado corporativo, gestão, liderança, um empresário, a gente está falando dele conhecer ferramentas que o ajudem, ou protocolos, procedimentos, que o ajudem a lidar com situações. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa difícil na minha equipe, mas importante tecnicamente. Tá? Eu não quero perder essa pessoa. É uma pessoa, as coisas que a gente ouve, né? Teimoso, prolixo, tem uns, né? O cara é muito prolixo. Os clássicos dos o cara é muito teimoso, o cara não abre mão, inflexível, intransigente, inflexível. E aí, o que a gente diz é que quem está lidando com essa pessoa e não quer perder, porque o empresário, o gestor, sempre tem a alternativa no limite de trocar a pessoa.
Perfeito. Mas a gente pergunta, ué, por que você não troca? A primeira pergunta, aliás, é, ué, troca a pessoa. Não, mas eu não posso porque a pessoa é muito importante para nós. Cara, se é importante, trata com carinho, velho. Conversa com ela, entende o mundo da pessoa, faz perguntas para a pessoa, em vez de ir lá dizer para a pessoa o que ela tem que ser, o que ela tem que fazer. Entenda o mundo da pessoa. Então, faz igual o judô. A pessoa é muito teimosa, usa contra ela a teimosia dela mesmo, para ela fazer coisas legais para a empresa, para ela mesmo. Outro dia a pessoa fala, não, mas a pessoa só quer visibilidade. Cara, dá visibilidade para ela, deixa ela ir no cliente apresentar, deixa ela apresentar para a diretoria. Não, mas quem tem que apresentar para a diretoria sou eu. Falo, não, cara, o problema não está lá. O problema não está lá. O problema está em que vocês estão disputando visibilidade. Agora, ser feliz ou ter razão, volta a toda essa questão de o que eu quero no fim do dia. Eu gosto dessa frase, essa brincadeira que é, não, no fim do dia, tá, o que você quer no fim do dia? Eu quero que a pessoa tenha que entregar o trabalho. E o que ela precisa para entregar o trabalho? Ela precisa ter razão. Dá razão para ela. Mas eu não concordo com ela. Cara, não é esse o tema. Não é o que você gosta, o que você não gosta, o que você concorda. Tecnicamente, o que ela está fazendo está errado? Não. Então dá razão para ela. Pronto. Mas vou dar razão para ela todo dia? Cara, de novo, eu estou perguntando o que você quer no fim do dia com essa pessoa. Boa, então, quando a gente está falando de autoconhecimento, na gestão, a gente volta a olhar ferramentas, técnicas do que a gente pode empregar. E aí a gente estava conversando antes de começar aqui sobre essa diferença que a gente tem de que o líder ou o gestor, o chefe, o diretor, ele sabe mais que a galera que está trabalhando de verdade lá no trabalho, fazendo a coisa acontecer. Isso não é verdade, mas a gente está num momento de mudança, a gente vai passar por essa mudança. Mas nunca foi verdade e agora isso está ficando mais exposto. Não é a galera que tem que provar para esse líder que ele não sabe tudo. É ele que tem que fazer um trabalho de autoconhecimento para entender que ele não é um gênio e que ele não é um super-homem e que ele tem lá a turma dele toda, que é uma turma legal, bacana, divertida, sempre que está fazendo um trabalho muito legal. Então, conhecer feedback, conhecer sistemas de responsabilidade, essas coisas pode ajudar muito, né? Sensacional. Muito legal. E eu acho que autoconhecimento, eu fiz essa grande mudança também na carreira a partir do momento que eu fui estudar um sistema de personalidades, que é o Enneagrama, onde você entende qual que é seu estilo, que a gente tem uma personalidade ali básica, né? O estilo, um perfil básico, e você começa a entender quais são os outros, e aí você melhorar essa compreensão. Então você ganha o autoconhecimento, por exemplo, quando eu dava aula, o meu tipo no Enneagrama a gente pode chamar de privacidade. E meus alunos falavam assim, professora, qual que é seu Facebook? Eu falava assim, mas para que ele quer meu Facebook? Naquela época, lá atrás. Assim, é pessoal, o Facebook é para os amigos, para a família verem minhas fotos, não é para gente que não me conhece, né? Então, antes de eu entender isso, e um líder que pode ser alguém muito controlador, que ele é a pessoa que quer dar a última palavra, ele pode estar dificultando a performance da equipe nesse momento. Um líder que é muito da paz, que quer sempre harmonia no ambiente, ele pode estar dificultando a liderança dele por querer ouvir muita gente, demorar muito para tomar decisão. Então, às vezes, a gente ouve, olha, a pessoa é ótima, mas ele não decide, ele não toma posição nunca. Então, isso dificulta o dia a dia da equipe. O outro dificulta porque ele quer ter a palavra, o outro dificulta porque ele é muito perfeccionista, e se não for daquele jeito, que é o jeito que ele acha certo, aí a coisa não funciona. Trava. Então, isso eu acho que essa parte de autoconhecimento você ganha, e aí você começa a perceber o que eu estou fazendo todo dia, porque a gente tende, quando a gente não sabe, a gente tende a repetir esse padrão. Sim. Dificilmente você vai mudar se você não tem essa percepção, né? Então, esse autoconhecimento desse ponto de vista te ajuda também a entender e respeitar
os estilos diferentes, e é sempre bom você ter vários estilos no ambiente, né? Não ser aquela coisa Só que às vezes e às vezes a gente ouve assim, não, mas para resolver o problema aqui, eu queria uns 4 clones meus. É super comum a gente Nossa, ouvir. é verdade. Mas eu uns quero fazer clones. um reconhecimento aqui, porque a Regina trouxe, depois dessa visão do Enneagrama, ela trouxe um conceito para a gente na consultoria, e para mim foi muito importante, que é todos esses sistemas de perfil, o DISC, o Quantum, o Insights, o MBTI e o Enneagrama, e ela teve essa visão através de estudar o Enneagrama, que é o primeiro passo é eu entender o meu perfil. Quem eu sou é o autoconhecimento, que a gente estava conversando. O segundo é entender quem é o outro. E o passo mais importante é entender que a minha relação com esse outro é primeiro considerar quem é o outro. Boa. E aí eu Perfeito. fazer os ajustes. Eu não preciso deixar de ser quem eu sou, mas eu ajusto a minha comunicação ao perfil do outro, ao jeito do outro. Então, a gente vê muito as pessoas aplicando o DISC, aplicando essa... E aí a pessoa descobre, o meu perfil é tal, viu? Que legal, eu sou tal. Cara, mas isso não precisava do teste para te dizer. E aí, né? Guarda na que eu gaveta faço e com pronto. isso? E aí você, não, mas quando o teu líder, por exemplo, o teu chefe é do mesmo perfil que você? Não, de que perfil ele é? Ele falou para mim que ele é do outro perfil. E como é que ele gosta que você se comunique com ele? Não sei. É isso que tem que descobrir. Esse é o motivo de fazer, Isso. ou de ter Então, o o conhecimento. cara é muito detalhista, gosta de planilha Excel. Enche ele de planilha Excel que ele vai ficar feliz. Perfeito. O cara não gosta, é do meu perfil, não gosta de detalhe, é mais generalista. Você não enche ele de planilha Excel, porque ele vai ficar irritado e vai parar de te ouvir. Então, essa interação... Cara, esse é o jogo delicioso do meio corporativo. Essa é a brincadeira deliciosa do mundo corporativo. É as pessoas entenderem como é que elas jogam uns com os outros. E esse é um jogo que vai o dia todo. E talvez escolher por essa sensação, por essa consciência de complementaridade, né, de ter alguém que te complemente, você escolher quem vai ser seu par, você escolher quem você vai contratar, certo? Isso. Vou escolher para ser um parceiro, um sócio, um colaborador, uma pessoa que complemente meu perfil, certo? Então, eu vou falar o nome de um cara aqui, que é o cara maior dupla que eu fiz na minha carreira, é o Gilson Guilhermino. Tomara que o Gilson veja, pode mandar um beijo para ele, que adoro ele. O Gilson é o homem da planilha Excel. Boa. Ele tem cara de planilha Excel. E eu sou um generalista. Você olha para ele e fala, esse cara gosta de Excel. E eu sou um cara generalista. E um dia eu estava lá, a gente estava reestruturando a equipe comercial, eu desenhei um mapa do Brasil bem feião, assim, no quadro branco. E, fiz toda essa equipe vai ser assim, essa desse tamanho. Raciocínio. No dia seguinte, o Gilson entrou na minha sala e falou, cara, aquele plano que você fez, eu fiz esses Excels aqui. Eu brinco com ele, eu fiquei até ofendido, cara, pra botar número no meu plano. E a gente entendeu, tanto eu como ele, nós entendemos que ele estava tomando pau nas reuniões de diretoria quando ele precisava explicar um conceito e eu estava tomando pau quando os caras perguntavam os números. O que a gente falou? Cara, vamos botar inteligência nesse negócio aqui, vamos junto. Boa. E aí o cara perguntava número, o Gilson levantava e mandava o número. E ele manda muito bem nisso. O cara perguntava do conceito, mas da onde vocês tiraram essa ideia? A ideia é comigo. Eu ia lá e explicava. E os anos que a gente trabalhou junto foram os anos que a equipe comercial teve os números mais apurados, os conceitos mais legais. A gente desenvolveu metodologia de como organizar a equipe comercial juntos por conta dessa visão. Então, Bruno, é complementariedade que forma equipe forte, não é unicidade. Todo mundo igual é um problema para a equipe. Então, todo empresário deveria olhar e falar assim, como é que eu faço para criar um time que vai me apurrinhar todo dia porque os caras são diferentes de mim? Pluralista. É isso que eu preciso fazer. O cara é detalhista, todo cara detalhista demora para tomar decisão. Todo perfeccionista demora para tomar decisão. Né? Na área técnica, com número, na área de criação, com o detalhe do detalhe. Tem um caso da CZ que a gente, na época do diagnóstico, estava assim, não lembro direito o que era, uma caixa preta. Uma caixa preta. O preto não está...
não tá tão preto. Eu falei, cara, mas tem preto, mais preto, menos preto do que preto é preto, cara, não é uma cor, tem né? preto, então, mais preto. O Bruno é esse cara. Não, o caso era... Foi o dia que ele não veio pra o caso era com o Bruno e a gente tava conversando sobre isso e tal. Preto fosco. Então, e isso é muito legal, porque se a gente é complementar, eu preciso de um cara que tenha esse olhar, que veja essa diferença de tom, que veja... Isso é legal. Quando é ruim? Quando eu brigo com ele por causa disso. Top. Quando eu falo assim, cara, só existe um preto. Ele fala, imagina, cara, tem vários tons, nuances, tem mais cinza, mais azul no preto, mais amarelo no... Não, cara, preto é preto. Se eu tentar provar para ele que só existe um preto e ele tentar, nós vamos ter problema. Agora, imagina eu estou no cliente e o cliente fala assim, não sei explicar, cara, o que é. O Bruno explica o que não está legal. Eu não explico, mas ele explica. E aí eu tenho que chamar ele. Né? Então eu começo a formar duplas, trios, equipes que trabalham muito bem. O segredo é eu distribuir corretamente as responsabilidades, os relacionamentos que precisam ter. Tem uma ferramenta que a gente introduziu aqui para vocês, que é o centro de decisão, né, que a gente olha todo o cargo. Eu tenho que olhar lá no teu escritório. Né? Você tem um arquiteto júnior, tá bom? Ele tem decisão que ele tem que tomar sozinho, não tem que perguntar para ninguém. Perfeito. Então eu tenho que combinar isso com ele no primeiro dia. Então, para quem está assistindo a gente e quiser marcar isso, pega um papel, faz uma cruz assim, ó, na parte de cima, isso chama centro de decisão. Na parte de cima, eu tenho as decisões, o estagiário tem decisão para tomar. O CEO também. São diferentes, mas tem que tomar. Faz nenhum sentido você me mandar o teu currículo, dizendo que você sabe fazer, eu te contrato e no primeiro dia você fala, como é que eu decido isso aqui? Né? Eu vou te ensinar, mas isso aqui é tua decisão. Na parte de baixo dessa matriz, tem as atividades que você tem que fazer. Cálculos que tem que fazer, desenhos que tem que fazer, produções que tem que fazer. Na horizontal, eu tenho de um lado as responsabilidades. Essa responsabilidade é tua. E na outra ponta eu tenho os relacionamentos. E essa horizontal é importante na matriz, porque responsabilidade é uma coisa assim. Responsabilidade não é o que eu tenho que fazer. Pensa um rapaz que trabalha, uma moça que trabalha num almoxarifado. Tá bom? Ele tem como atividade contar a peça. Tá bom? É uma atividade dele, está na parte de baixo da matriz. Quando a peça chega num determinado nível, ele precisa tomar a decisão de compra para a reposição da peça. Essa é uma decisão que ele não tem que perguntar para ninguém. Chegou lá no amarelo, ele pede a coisa. Portanto, ele precisa se relacionar profissionalmente bem com o pessoal de suprimentos. E a maior responsabilidade desse garoto, dessa garota, é não deixar faltar peça na fábrica. Essa é a responsabilidade. Então, quando eu olho cada cargo, e aí a gente está falando de uma coisa que vocês pediram, ferramenta. A gente está olhando, o líder precisa, antes da contratação, definir o centro de decisão do que ele quer para aquele cargo. Aí, quando eu te contrato, eu começo a conversar com você do que eu espero de você. E eu converso periodicamente. A gente descobriu, olhando, estudando coisas que eu achava o contrário. Né, que criança a gente tinha que falar muitas vezes a mesma coisa e adultos a gente falava uma vez só. E aí uma neurocientista brasileira da Universidade Federal, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela disse o seguinte, é o contrário, a criança você diz uma vez como é a letra A, ela já aprendeu. Ela vai ter que repetir muitas vezes por conta de questão motora, mas ela aprendeu o que é o A. Um adulto, quando você fala que ele tem uma responsabilidade dentro do trabalho, se você não repetir a cada 2 meses, a cada mês, não repetir para ele, lembra que isso aqui é tua responsabilidade, daqui 6 meses você vai conversar com ele, aquela responsabilidade de 6 meses atrás não está nem no radar da pessoa, mas de tudo que aconteceu no dia a dia. Então, gestão não tem autoconhecimento, tem relacionamento, mas tem uma parte técnica que é responsabilidade do líder, que é entender como é que eu defino aquela posição, o que eu vou cobrar, e eu vou fazer isso através de feedback, através dessas coisas. Né? Perfeito. Eu lembrei de uma outra ferramenta, cara, muito legal que a gente usa diariamente aqui na agência, que pode ser muito relevante para quem está assistindo a gente, que é o check-in e o check-out de reunião. Essa é incrível, né? Porque ainda mais hoje em dia, nos dias de reunião online, que na minha opinião são reuniões mais cansativas, e assim, é o dia a dia de quem trabalha com negócios fazer muita reunião.
E o check-in e check-out, que é você no começo, vocês puderem explicar melhor, né, rapidamente, mas enfim, falar no começo, falar no final, para deixar aquela reunião algo realmente concreto, né, e que realmente vai agregar alguma coisa, é sensacional. Vocês puderem... Óbvio que check-in e check-out ia engajar com o Bruno, que é o cara do check, né? Que ter essa... Para mim ficou muito natural fazer. Organização total, né? É uma ferramenta que ajuda, a gente tem assim... Tudo que a gente lê, as pessoas, um dos maiores problemas é a gestão do tempo. E você reduzir o tempo de reunião, melhorar a produtividade das reuniões é fundamental para todo mundo hoje, né? E o que é o check-in e check-out? No check-in, antes do check-in, você vai preparar uma reunião, avisar, ver quem você precisa convidar para a reunião. Se realmente aquela pessoa precisa participar. Qual o objetivo? O que ela deve trazer para essa reunião? Qual o tema da reunião que cada um tem que trazer? Isso no convite. Quanto tempo vai ter essa reunião? Aquela coisa de reunião que tem hora que começa, não tem hora que acaba. Deixa eu fazer só um parênteses aqui rapidinho. Não foi essa semana, mas faz pouco tempo aqui na nossa processo de gestão, eu autorizei as pessoas a negar participar de reunião. Porque às vezes excelente. Porque às vezes a pessoa fica um pouco receosa, né, de não participar. Será que eu posso, né, dizer não? E aí a recomendação foi, quando você for convidado para uma reunião que você acha que não deveria participar, você tem que fazer a outra pessoa te convencer que você precisa participar. Se ela não conseguir te convencer, você sai. E autorizei, né? É uma boa, porque hoje, quantas reuniões a gente participa que não precisava? Sim. Né? E aí o momento do check-in é, se você tem uma reunião, deve ter de 5 a 7 pessoas. Não deve ter reunião com mais que isso de pessoas. No check-in, cada um tem 30 segundos para dizer alguma coisa, ou a respeito da reunião, ou até a respeito de uma situação que tem. Por exemplo, agora na pandemia, né, a gente viu esses dias o caso do juiz que puniu uma advogada porque ela teve que amamentar o bebê. Ela pediu para ser a primeira a falar, ele não autorizou. Na hora dela falar, o bebê chorou, ele deu uma bronca nessa advogada na reunião online. Então, se eu tenho o bebê, a minha fala seria, olha, eu tenho o bebê aqui para amamentar e eu posso ser a primeira a falar, porque se ela chorar, vou ter que ficar sem som, por exemplo, né? O juiz não quis saber disso, tocou a reunião e aí teve o problema. Então, no check-in pode ser, eu estou com dor de cabeça, vocês vão ver que eu não estou muito bem, não estou participando, mas não tenho nada contra. O que acontece, no geral, a gente vê alguém que está com uma cara meio estranha, as pessoas já ficam pensando, o que será que o Bruno tem? O que será que está acontecendo? Ele não está gostando da reunião. E perde a atenção na reunião. E aí perde a atenção na reunião. Então, o momento do check-in pode ser tanto para você falar sobre o que você está trazendo, como alguma situação assim. Aí, a ordem que cada um tem que falar e o tempo para cada um falar sobre o tema da reunião. E o check-out é o que eu entendi da reunião e o que eu vou fazer. Quais são as minhas tarefas para depois da reunião. E todo mundo fala isso, porque nesse momento, se eu entendi alguma coisa que não era o que o líder da reunião espera, ele já corrige ali. Não vai esperar o dia da entrega para ver, não era isso, mas eu entendi. Então, você já corrige nesse momento. E também, cada um assume um compromisso público. É muito difícil. Boa. Depois que eu assumi, eu falei, olha, eu vou fazer tal coisa para tal dia, assim, assado. E aí eu vou chegar depois e vou dizer, mas eu não entendi, eu não disse que ia fazer, né? Então, essa parte do compromisso público também ajuda muito com que as pessoas mantenham aquilo. E você não sai de reunião, que é o que a gente vê muito ainda, sem saber o que é o to-do de cada um, o que cada um tem que fazer, o que foi discutido, que decisão foi tomada, para eliminar aquela coisa. Fez uma reunião que era para ser 1 hora, acabou virando 3 e saiu todo mundo marcando uma próxima, porque ainda a gente não sabe qual é a decisão daqui, né? Tem uma coisa legal nisso que você fez, de autorizar as pessoas a dizerem não para a reunião. Eu tenho brincado com a turma dizendo assim, cara, a gente adora fazer reunião. Reunião é muito mais gostoso do que trabalhar. Né? Porque se você não está em reunião, você tem que estar falando com o cliente, produzindo relatório, produzindo a peça, fazendo o desenho e tal. Reunião é um lugar legal. Tudo bem, tem reunião chata, que tem gente me cobrando coisa, mas na grande parte, quando o povo fala para mim, eu tenho muita reunião. Eu falo, você gosta, né, de reunião.
Então, a gente tem falado para o cliente usando ferramenta como check-in, check-out, que vem lá os 4 passos didaticamente, a preparação, como eu abro a reunião, como eu faço a dinâmica da reunião e como eu fecho a reunião, né? Que a Regina explicou. A gente tem sido taxativo, assim, ó, se a reunião é 1 hora, de 1 hora acaba a reunião, marca outra depois. A gente tem que começar a ser mais inglês nesse aspecto. Boa. A reunião começa num determinado horário, quem não chegou, a reunião começa. Porque a gente precisa organizar isso. O tempo é muito caro e a gente está, no país, nas empresas aqui, está negligenciando muito essa questão. Então, a gente tem pedido assim, para os nossos clientes, né? Autoriza a pessoa a não participar. Pô, é só 1 horinha. Mas, cara, quantas coisas a gente faz em 1 hora? Sim. Se não é para você estar lá, não vá. Ah, mas é o meu diretor que está pedindo. Cara, o diretor pede um monte de bobagem. Diz para ele, explica para ele que você não vai poder ir. Então, é importante ter a ferramenta, mas é importante quero fazer um reconhecimento para você desse desprendimento de dizer para as pessoas, não tem que ir, não vai. E não vai acontecer nada com ninguém se não for numa reunião. E se eu errar? Se eu errar na próxima reunião, a gente corrige. É isso. Porra, a próxima você acerta, tá tudo bem. Cara. Nossa, super interessante. Eu até fiz eu trouxe esse tema do autoconhecimento para a gente navegar e, né, desdobramos, porque eu tenho uma percepção, de novo aí pela experiência, hoje minha equipe 20 e poucas pessoas ali, e é muito difícil que você consiga unidade, e aí não é unidade em perfil comportamental, a gente já tem clareza sobre essa coisa de personalizar a mensagem, mas de se chegar a partir de um mastermind, de uma reunião de pensamentos, numa única decisão, quando não se tem organização. Então, essa correlação que a gente chegou agora sobre um check-in, check-out, por exemplo, sobre cronometrar a reunião, até uma proposta minha recente ali para a empresa, eu vou devagarzinho, sabe? Eu tô até contornando o tema, porque como gestor eu tenho uma dificuldade. Talvez seja uma baita oportunidade de pôr na mesa aqui. Eu não sei dosar. Não é dosar. Eu não sei perceber o quanto a equipe tem de capacidade para absorver a proposta. E aí eu tenho medo de subestimar ou de superestimar a equipe. Do tipo, chegar cheio de propostas, já que eu tenho acesso a informações, a ferramenta de gestão, que a maioria no dia a dia acaba não tendo, do quanto eu posso chegar chegando, quanto eu devo controlar. E é claro que eu trabalho muito autoconhecimento para tentar empaticamente personalizar, e eu tenho ido muito em doses homeopáticas. E eu tenho essa dificuldade, uma dificuldade muito minha. Mas tem uma dica aí. Top, era isso que eu queria. Porque você está partindo pelo que eu estou entendendo, do pouco que você está falando aí, você está partindo do princípio que você tem que saber essa dosagem. A princípio, sim. Então. Tá bom, já entendi. Tem a boa. Já tomou a resposta. Tem a boa e a má notícia nisso. Você é um bom perguntador, mas eu não fiz essa pergunta. A má notícia é que se você fizer isso, essa é um exemplo prático aqui, acontecendo na nossa conversa, de você se autorresponsabilizar com uma coisa que não é responsabilidade sua. Tá bom? Isso é muito ruim de acontecer isso. Você vai ficar procurando isso. Bom, a boa notícia é, a saída para isso é sentar com a equipe e falar, pessoal, eu tenho uma dúvida. Quando eu trago essa quantidade de coisa, é muito ou é pouco? Top. E aí a equipe pode dizer para você, cara, é muito pouco, você tá muito... Aí eu quero ver como que a gente vai fazer. Pô, eu achava que eu estava no máximo, vou ter que buscar mais. Independente da resposta que vem, é com isso que você tem que trabalhar com a equipe. Ó, essas reuniões todas... E isso que eu vou dizer resolve um pouco essa questão do se está muito, se está pouco. A gente criou um jargão assim que a gente fala para os clientes que reunião tem que ter liturgia. Reunião com a equipe tem que ser igual missa. O amém é sempre na mesma hora. Então você está lá distraído, levanta e fala amém e está na hora certa. Tá? Liturgia. A igreja faz isso há 2000 anos, qualquer igreja de qualquer idade faz isso há muito tempo e isso ajuda a organizar todo mundo. Então, em reuniões recorrentes, reunião que acontece uma vez só, você organiza a reunião. Reunião recorrente, Regina falou, en passant, assim, todo mundo tem que saber a hora que vai falar.
E aquela pessoa é sempre a primeira a falar. Mas por quê, Romero? Por que não pode fazer o rodízio? Porque ela já entra, já sabe o que tem que trazer, já sabe o número que tem que apresentar. Então, por exemplo, quando você resolve que a reunião com a tua equipe vai ter 1 hora, o que você tem que calibrar não é o que as pessoas estão preparadas para receber ou não. É o que cabe naquela liturgia de 1 hora. Se as pessoas não estão preparadas para receber aquela quantidade, você diminui um pouco para treinar as pessoas. Mas o máximo não é o quanto o máximo que as pessoas aguentam. É o máximo que cabe naquele período de reunião. No fim do dia, é o que cabe em 8 horas todo dia. Você trabalha 10 horas, é o que cabe em 10 horas. Né? Tem um exercício também. Empresário não tem, né? 8 horas, trabalha quanto precisa. Mas se você definiu que você vai trabalhar 12 horas, é o que cabe em 12 horas. 24 menos o sono, é o que eu costumo dizer. Mas a conta é pior. A jornada de 24 menos o sono. A conta é pior. É assim, é 24 menos 8 do sono, sobrou 16. Menos 2 de deslocamento, sobrou 14. Menos 1 hora, 1h30 para higiene pessoal, ida ao banheiro, tal. Sobrou 12, vai, para a conta ficar redonda. Tem alimentação aí no meio, tal. O choro do filho. Não, mas vamos pegar a alimentação, tal, não sei o quê. Você leva 2 horas para café da manhã, almoço, tal, não sei o quê. Sobraram 10 horas. Se você trabalhar 10 horas, precisa avisar o esposo que não tem beijo. Exatamente. Que não tem cinema, que não tem jantar. Então, essa conta, no fundo, tudo que a gente negocia é tempo. O que um gestor tem que olhar, e essa para mim é o grande recado aqui da nossa conversa, o que um gestor tem que olhar, quando eu falo que ele é um hub de produtividade, é como é que eu estou administrando o tempo da minha equipe. Boa. Por que está todo mundo sobrecarregado? Porque eu tenho uma relação de diferença de poder. Então o cara pede, a moça pede, a minha chefe, eu tenho que fazer. Então ele vai pedindo e eu vou fazendo. Então eu também nunca dou oportunidade para essa pessoa de saber isso, que é muito legal que você está querendo saber, que é o limite das pessoas. Então a pessoa não sabe, eu vou dando coisa, a turma vai entregando, eu vou dando mais, ela vai entregando, eu vou dando mais, ela vai entregando. E aí eu vou sobrecarregando todo mundo. O problema é que a sobrecarga de trabalho, ela vai crescendo produtividade, entra num patamar e a partir de um momento ela derruba a produtividade da equipe, o que significa que a equipe está trabalhando muitas horas, entregando menos que entregava no passado. Eu entro num círculo vicioso, problema de relacionamento, piora a comunicação e tudo mais. Então o líder, uma das primeiras coisas que ele tem que olhar é como é que está o fluxo de trabalho na minha equipe, e como é que estão os tempos da minha equipe. É o líder que não pode deixar a equipe trabalhar 15 horas por dia. Não é a equipe que tem que dizer para o líder que não quero trabalhar até a meia-noite todo dia. É o líder que tem que olhar e falar assim, escuta, vocês estão trabalhando até meia-noite todo dia? Então, peraí, vamos parar para ver o que está acontecendo. Boa. Então, eu preciso inverter essa polaridade, senão eu não vou resolver esse problema. E a gente conversava fora, a gente está passando por um momento de transição em que as pessoas estão olhando para o trabalho de uma forma, de pós-pandemia, de uma forma diferente. E o custo de eu não olhar para essas coisas é eu perder os high potential. O que vai acontecer como consequência? Vai ter uma equipe média. Legal. E aí você vai ter que fazer mais esforço para entregar coisas piores. E aí você diria que a pandemia trouxe para uma percepção do mercado de que as pessoas, os high potentials, têm mais liberdade e agora eles podem determinar um pouco mais das regras? É mais ou menos isso que você está dizendo? Eu acho que trouxe uma consciência de que trabalho é muito importante, mas não é a única coisa na vida da gente. Legal. Tá? Isso vale para o empresário. Empresário é pai, é mãe, é marido, é esposa, companheiro, companheira, tem hobby, tem esporte que gosta de tocar guitarra, gosta de fotografar, gosta de andar de moto, gosta de fazer... Então, assim, o trabalho tem um peso muito importante na vida da gente. Mas ela não é a única coisa importante na vida da gente. Boa. Então, essa relação começa a mudar de todos os lados. Quem vai ter problema vai ser quem não enxergar isso e ninguém sabe lidar com isso. Se alguém perguntar, tem um livro sobre isso? Não tem, a pandemia nem acabou ainda, né? Uhum. Nós vamos ter que aprender fazendo isso. Então, a melhor postura nesse momento para empresários, para líderes, é olhar para a questão com desprendimento e honestidade, com integridade para essa questão. Vamos todos conversar. A dica que eu te dei, senta com a equipe e conversa com a equipe. Gente, eu estou querendo dar mais coisa para vocês, mas e aí, eu vou até onde? O que é muito, o que é pouco?
Faz a mesma coisa com essa questão da volta na pandemia, né? O que a gente está falando, 3 dias ou 2,5. Por que não 1? Que conta você fez? Qual é a conta que a empresa fez? Então senta com a equipe e pergunta, cara, onde você produz mais? Onde você é mais feliz? Gente feliz produz mais e produz melhor. Onde você é mais feliz? Cara, eu sou mais feliz do lado do meu filho e quando ele chora eu não quero que você me dê bronca. Lá você produz mais? Mais. Melhor? Melhor. O cliente fica mais feliz? Fica mais feliz. Bom, os clientes felizes pagam mais. Se paga mais, tem mais margem. Se tem mais margem, dá para dividir mais dinheiro com a turma. Fica todo mundo mais próspero. Pô, fica em casa, cara. Por que eu vou botar você para cá? Então, é essa relação que tem que ter do empresário, do líder com essa questão agora. Top. Sensacional. Medindo, né? Claro, sempre medindo. Indicador, né? Com indicadores. Então, importante, Bruno. Líder não lidera pessoas. Talvez no século passado. Não lidera pessoas. Eu não controlo pessoas. Eu controlo fluxo de trabalho e resultado. Isso eu meço. Boa. Essa história de onde você está, que hora você está trabalhando, na era industrial era legal. Para uma agência de propaganda, para um escritório de arquitetura, para uma consultoria, para uma fábrica que tem inovação, para esse tipo de coisa, eu estou fora. Eu acho super engraçado. Inovação, criatividade. Você tem que ser criativo das 8 às 5 na hora que você está aqui. Cara, mas eu sou criativo à meia-noite. Pô, então cria à meia-noite, pelo amor de Deus, né, cara? Eu vivo falando isso no escritório. O pessoal me chama, fala, hoje eu tenho uma consulta médica aqui, só queria te avisar, eu compenso a hora. Eu falo, não quero nem saber o horário que você trabalha. Por acaso tem até pessoas da minha equipe aqui hoje assistindo. Eu não faço a mínima questão. A gente tem um objetivo muito claro. Se essa uma hora não fizer falta nenhuma, para mim tá tudo bem. Toca o barco, administra seu tempo de maneira a atender o nosso objetivo, o propósito. Que ou é manter algo sob controle, controlado, ou é submeter um arquivo, qualquer função ali que está pré-determinada naquele intervalo de tempo, independente de como vai ser a composição de horas. Então, mas as pessoas ainda têm, eu tenho essa sensação. Mas eu preciso fazer um contraponto aqui de também não podemos virar uma completa sincronismo de horário de trabalho, porque, por exemplo, tem o Thiago que trabalha melhor à meia-noite e tem o Bruno que trabalha melhor às 9 da manhã. Só que o nosso trabalho precisa acontecer ao mesmo tempo, muitas vezes, porque a troca é importante. Exige que o trabalho acontecer. E aí? Mas esse é o jogo. Esse é o jogo. Esse é o jogo, de botar inteligência nesse processo. Tá aí. Por exemplo, tem pessoas que fazem trabalho que são dependentes do escritório. Por exemplo, quem opera uma máquina na fábrica, o médico que opera o paciente. Não dá para fazer home office. Né? Então, o primeiro olhar que a gente tem que ter é em que áreas e que profissionais têm a possibilidade de fazer isso. Por exemplo, o pessoal da área comercial não pode dizer eu quero atender o cliente às 2 da manhã. Né? Eu vou atender o cliente no horário comercial. Então, a gente precisa organizar isso. A minha defesa, Bruno, é que daqui para frente não vai dar para ter uma regra geral, que é o que eu chamei de liderança preguiçosa. Perfeito. Todo mundo 3 dias por semana. Não, cara. Você não atende cliente, não precisa trabalhar com ninguém. É personalizado para o perfil. Trabalha meia-noite. Eu e você, ela, ele, em alguns momentos temos que estar junto. Que momentos são esses? Nesse momento tem que estar junto. Deixa organizar. Todo mundo adulto faz combinado e troca. Top. E também eu tive uma cliente de coaching de uma empresa multinacional que um dos pedidos do líder dela era fazer com que ela trabalhasse no horário que a equipe trabalha. Porque ela liderava uma equipe. E aí, mas eu trabalho bem à noite, às 3 da manhã. Ela estava mandando e-mail. Chegou um dia no programa de coaching, eu abri de manhã. Vai ser gerente da balada, né? Aí eu abri meu e-mail de manhã, então a gente tinha sessão naquela semana e ela me mandou um e-mail às 3 da manhã. Aí quando a gente conversou, eu falei, escuta, o que é isso aqui? Né? Como assim? Como assim? Uma design. E aí uma das questões que ela estava trabalhando é como que ela se adequava para conseguir. Então a gente falou de coisas, de como que ela melhorava na vida dela essa organização para conseguir trabalhar no horário normal. Nosso objetivo era a liderança da equipe. A mudança do processo dela de gestão com o time. Mas uma das coisas importantes para o líder era ela estar presente, porque tinha uma
uma fala na equipe assim, olha, não manda, não tenta falar com ela antes do meio-dia, porque a gente sabe que ela trabalhou até de madrugada. Então, isso é ruim para a imagem dela profissional dentro da empresa. Os profissionais também têm que decidir aonde ele se ajusta, onde ele está adequado. Né? Claramente está inadequado. Eu vou arrumar, eu brinquei, vai ser gerente da balada, mas eu tenho que me adequar. Um caso interessante que aconteceu desse aspecto, pode trabalhar lá, não pode. Há um tempo atrás, um diretor que foi cliente nosso me chamou para uma conversa. Eu queria uma ajuda, tal. Claro, o que aconteceu? O cara mais high potential, o escritório em São Paulo, está trabalhando na casa da família dele na praia. Pô, que legal. Então, mas eu queria que você me ajudasse um jeito de convencer ele a voltar para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Eu falei, São Paulo é trânsito aí? É fumaça para respirar? Ir no restaurante na hora do almoço? Cara, não consigo te ajudar. Ele falou, por quê? Porque eu só vendo o que eu compraria para mim. E se eu tivesse no lugar desse rapaz, eu estaria... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem casa na praia? Tenho. Cara, bota uma internet lá, vai trabalhar de lá também, né? Então tem umas coisas... bem estranhas assim nesse aspecto. A outra pergunta foi, o rapaz está entregando o resultado? Muito. Cara, não mexe, pelo amor de Deus. Assim, entendeu? Né? Há um motivo concreto para essa mudança. Né? Mas é essa coisa de padronizar todo mundo, sabe? Do Charles Chaplin nos tempos modernos, que todo mundo faz a mesma coisa. E para ser justo, todo mundo tem que ser igual. Isso era industrial, cara. Ficou para trás há muito tempo e a gente está insistindo num modelo muito ruim. Boa. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas uma coisa que você falou, a gente ainda tem tempo, sobre acordos, reunião e acordo. Como chegar num acordo na reunião? Se você tem divergência de ideias e existe confiança no time, a gente vai discutir na reunião. Mas a hora que sair da reunião, aquilo que foi combinado é o que vai ser feito. Não adianta eu chegar para a minha equipe e falar, olha... O Bruno, a gente vai fazer tal coisa porque o Bruno queria. Eu briguei para isso aqui, mas a gente vai fazer porque o Bruno queria. Pênalti. Então, assim, o acordo é esse. A liderança chegou a esse acordo, todo mundo ali, aquela é a ideia de todo mundo. Boa. Perfeito. Passa a ser consensual, né? A partir do momento que se chegou a uma conclusão consensual. E precisa ter um... Eu ia só... Desculpa, eu te interrompi, mas tem um livro muito legal que acho que vale a pena falar para todo mundo que você está falando de confiança, que é os 5 desafios das equipes do Patrick Lencioni. Que ele vai falar da construção de confiança, depois como lidar com o conflito, como se gera comprometimento, responsabilidade e, portanto, atingimento de meta. E é uma literatura super gostosa, é um romance, na verdade, é um livro de gestão em forma de romance, e ele vai falar dessa questão da confiança, que é a base da pirâmide. Então, se tem confiança... A equipe pode dizer não, pode discordar, e a equipe vai deixar isso dentro da sala de reunião. Então eu digo o seguinte, às vezes a pessoa fala para mim, eu discordei lá na sala de reunião, aí eu saí, eu cumpri o que foi combinado lá. Mas, cara, na semana que vem eu quero voltar a rediscutir aquilo que eu ainda não concordei. Eu falo, cara, isso é o céu. Perfeito. Isso é o céu, entendeu? Cara, eu posso rediscutir até esgotar o assunto. Saiu da porta para fora, o que a gente decidiu em conjunto é como se fosse meu. Perfeito. E o líder não pode pisar na bola nesse aspecto, que é isso que a Regina está falando. Eu tenho dito assim para líder, cara, eu tenho uma memória de elefante. Se eu vou lembrar quem é você, quem é a sua equipe. Se você encontrar comigo e falar mal da sua equipe para mim, se você falar mal da sua empresa para mim, você vai ter problema comigo, cara. Eu não tenho muito limite nessa hora. Você vai ter problema, a gente vai ter uma conversa séria, porque o líder não pode fazer isso. Ele não pode sair da sala, ele pode discordar do que ele quiser com o presidente dele, ele pode debater com o presidente, pode brigar com o presidente dele. Saiu da sala, os dois falam a mesma coisa. Porque é só um tema que ainda não terminou a discussão. Boa. Mas eu não posso levar isso para o time embaixo, entendeu? Isso não pode ter. Perfeito. Por exemplo, você tem sócio? Não sei se tem. Então, para você que eu conheço teu sócio, para você que tem sócio, eu não posso ter divergência dos sócios espraiando para
para a equipe. A menos que seja uma divergência que vale a pena a equipe falar, nós pensamos diferente, olha que legal. Mas divergência mesmo, só quando chegamos à conclusão. Quando não chegamos à conclusão, a gente combina o que vai falar para a equipe, fora da sala, dentro da sala volta a discutir. Quantas vezes precisar, isso é tranquilo, entendeu? E é realmente muito efetivo, porque exercer isso é a prova de que você vê a diferença, né? Quando você coloca isso em prática no dia a dia. Com certeza. E no nosso caso, que a gente passou pela transformação, a gente realmente aprendeu a fazer isso assim, e viu a diferença do momento em que a gente não fazia para o momento que a gente passou a fazer, muda completamente. A gente evita muito ruído, Sim. Enfim, evita muita coisa. E é tempo, né? No fim, no fim é tempo. No fim das coisas. É tempo. Motivação de quem está embaixo. Você gera engajamento. Sim. Isso é... Puta... A gente podia pôr 1000 aqui, desdobros de você ser assertivo. Sim. É impressionante. Esse livro é muito legal para você e teu sócio lerem juntos, irem discutindo. É muito legal. Vai trazer muitos insights. A gente começou um trabalho de base aí algumas semanas e meses. Sim. Inclusive, algumas semanas atrás, a gente fez nomeação de novos líderes. Que a empresa está num processo parecido com o da CZ, inclusive. Sim. A gente fez um processo de coach empresarial há alguns anos atrás. Numa oportunidade que a gente teve de fazer uma permuta, na verdade. E minha sócia era extremamente reticente a isso, assim. E, não, mas como que isso vai poder ajudar? E, não, mas o que é isso? Nós estamos querendo construir uma casa, né? Podia pensar no... Pronto. Começou tudo aí. Inclusive, a Camila, uma querida que colaborou muito com o nosso crescimento, ela era formada em engenharia de alimentos pelo Unicamp e tal, lecionou também, enfim. Uma história super legal. E hoje ela é uma espécie de conselheira do negócio. Quando o calo aperta, né, a gente acaba indo buscar. Pô, você conhece. A gente desenvolveu uma sinergia absurda, porque ela via como papel de consultora, de coach, de propostas e PDCA e Kaizen, a coisa toda. E de repente ela era cliente. E eu lembro de uma frase que ela falou assim: galera, pode errar comigo. Tudo que vocês tiverem, tudo que a gente for implementar. Porque eu sou que dê errado MVP, no meu. Eu sou MVP, cara. Total. Boa. E vai, joga, deixa dar errado no meu. O marido dela não gosta muito da nossa empresa. Sim. Que legal. Brincando, né? A gente conseguiu usar o case dela para escancarar todos os gaps do negócio. Literalmente. A gente não foi para esse processo para entender a margem de sucesso. Eu fui para esse processo para entender a margem de insucesso. Minha empresa hoje nem sequer se parece com o que era antes do processo. E o que você falou que é legal a mudança é feita através de ferramenta, PDCA, matriz RACI, centros de decisão, como usa Canvas, não usa Canvas. É ferramenta e a prática da ferramenta que faz a transformação. A frequência, inclusive. Né? Gestor precisa ter repertório de gestão. Concordo. Boa. A má notícia que eu tenho para te dar é que, como empresário e gestor, a última coisa que você é arquiteto. Exatamente. Porque a última coisa que você é um criativo, você é um gestor. A última coisa que eu sou é um marqueteiro, eu sou um gestor. Então, onde a gente peca muito, e aí vale para o empresário, vale para o líder, eu tenho que ser um especialista no que agora? Em gestão. Cara, mas eu me formei em arquitetura. Eu brincava com meu filho que fez engenharia. Eu falo, cara, se você for um bom profissional, você vai engenheirar 8 anos. Aí os caras vão te promover para gerente, você vai mexer com papel, pessoa, problema, processo. Cara, é incrível ouvir isso de ti. Eu cheguei a essa conclusão sozinho. E a tua frase, ela agora verbalizou assim, uma percepção de desenvolvimento de carreira. Se você é bom profissional, a tua carreira vai ser curta. Isso. Para a área de formação, a tua carreira é curta. Porque hoje eu verbalizo isso até em atendimentos comerciais. Por fim, dentro do meu negócio hoje, eu atuo como gestor e estou à frente do setor comercial ainda, que é um processo que eu devo desconstruir também no médio prazo. E eu tenho levado isso até para os meus clientes em alguns momentos, dependendo do nível que se cria de intimidade. Eu falo, cara, eu já não sou arquiteto há algum tempo. Então, para quem tem a área técnica, como vocês têm, para criação, quem tem uma empresa de engenharia, de biologia que tem área técnica, uma recomendação que eu dou é fazer reconhecimento, inclusive salarial, para o técnico
que não vai ser gestor, que é a tal da carreira em Y. Tá? Perfeito. Então, por exemplo, você tem um arquiteto lá, ele não quer gerir pessoas, ele não quer... E ele é excelente na área lá que ele cuida dentro do escritório. Duas coisas eu não posso fazer. Uma é tentar convencer esse cara a ser gestor. E a outra é deixar ele ganhando o salário que ele ganha hoje nos próximos 20 anos. Cara, se ele é importante e é um técnico muito bom, ele um dia vai ganhar igual um diretor, só que ele continua fazendo o trabalho dele. Boa. Porque é isso que eu preciso dele. Agora, eu premio ele também, que é a carreira em Y. Senão, todo mundo vai ter carreira curta. O que a gente tem um problema no país, que como a gente não tem, a grande maioria das empresas não tem carreira em Y, todo mundo tem que ir para a gestão. Então, o que a gente faz é que a gente tem maus líderes em gestão, porque são pessoas que não têm perfil. Despreparo ali. E a gente está tirando os bons técnicos da área técnica para fazer ele ser ruim na gestão. Aí você fala, o Brasil não tem inovação, o Brasil não tem, ou tem pouca, né? Inovação, não tem não sei o que, a gente não consegue desenvolver tecnologias e tal. O cara que é bom em tecnologia, ele não pode ser gerente de equipe. Perfeito. Só que eu não posso deixar o cara ganhando R$2.000 o resto da vida. Sim. Então eu faço carreira em Y. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer urgente aqui no país, urgente. E parafraseando o podcast que eu já citei algumas vezes lá do Washington Oliveto, que eu achei demais, que hoje ele fica muito mais na gestão do time criativo dele, que ele tá lá, mas de vez em quando ele põe a mão na massa, faz umas mágicas sozinho para a equipe lembrar com quem que eles estão trabalhando, né? Isso é muito legal, né? Então, o Washington Oliveto é um exemplo de um cara super... Eu admiro ele um monte, mas a gente perdeu um grande gênio da publicidade para gestão. Exatamente. Um gestor de publicidade. Então ele vai, de vez em quando ele vai lá, cara, eu queria esse cara o tempo todo fazendo o primeiro sutiã, a gente nunca esquece, entendeu? Eu queria ele sempre fazendo esse tipo de coisa, mas a gente vai para gestão. Esse é um problema muito sério. Então, para empresas que têm gente técnica muito boa, a gente precisa pensar num outro modelo, a gente precisa inventar um outro modelo. Boa. Cara, dava pra passar o dia com essa turma aqui, hein? Dava. Que isso, galera. Bom, a gente tem uma chave do sucesso desse podcast, que é uma pergunta... Para encerrar, matadora. A gente tem perguntado para os nossos convidados para resumir em uma palavra, né, todo o ensinamento que vocês trouxeram aqui. Então, agora, né, para o que vocês disseram, para um líder, um empresário, né, um cara que pretende se desenvolver em gestão, em liderança, qual que vocês colocariam como uma palavra-chave, assim, mestre, para esse cara? Aprendizagem, porque você tem que aprender novas habilidades, né? Conforme a necessidade. Acho que a aprendizagem é... A palavra para mim, para o gestor, é tempo. Tempo. É nisso que ele precisa pensar. Todo o resto vem daí. É derivado, é oriundo de uma gestão. É tempo. Ele tem que olhar o tempo. No fim de tudo ele tem que olhar o tempo. Ele tem que olhar o tempo dele e da equipe dele. E a boa notícia é que a gente tem literatura e ferramenta para ele olhar tempo. A má notícia é que ele tem que saber, o empresário, o gestor, ele tem que ter habilidade, conhecimento, tem que ter essa aprendizagem que a Regina está falando para administrar e fazer o tempo dele render, mas ele é responsável por fazer o tempo da equipe render também. Ele não pode atrapalhar o tempo da equipe. Se o líder não estiver ajudando o tempo da equipe, já está bom se ele não estiver atrapalhando. Boa. Mas o bom líder é o cara que faz o tempo da equipe render. Muito bom. É isso aí, galera. Incrível. Legal, muito obrigado, cara. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso em recebê-los. Um papo de altíssimo nível. Com certeza, galera empreendedora, dá para extrair muita coisa daqui. Muito insight, muito ensinamento. Muito insight, legal. Legal. Só tenho, Bruno, uma coisa para te dizer. A caixa é preta, tá? Poxa vida. Um reconhecimento para você. Eu participei, essa semana a gente participou de um evento aqui com a equipe dele. E as reuniões estão tão organizadas que o pessoal tem até o lugar certo para sentar nessas reuniões semanais. O assento, só não está escrito o nome, mas eles já sabem. Mas eles já sabem quem senta onde pela ordem. Incrível. Parece bobagem, mas isso faz a gente ganhar tempo. Exatamente. Sim. Que é na ordem que fala, inclusive. No fim do dia é um anúncio a mais, é uma peça a mais, é uma campanha a mais e é uma felicidade mais para a turma. É isso aí. Legal? Fechou, pessoal. Obrigado vocês. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, cara. Pessoal, curte, compartilha. O arroba de todo mundo tá aqui embaixo. Manda perguntas aí que a gente interage, beleza? Fechado. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau.